Está começando mais um Sintonize com você, o seu momento de inspiração e conexão. Hoje nós vamos falar sobre assuntos extremamente interessantes. Nós vamos falar sobre imagens que não podem ser vistas, mas foram fotografadas. Como assim? Nós vamos te explicar. Hoje tem muita coisa interessante. E mais interessante do que isso é o nosso chá exclusivo do Sintonize com você. Com Que chá é esse, certeza. Bárbara? Olha, esse chá é o chá da Bruta Flor, a nossa parceira do Sintonize com você. E não só o chá, né, Marco? Mas, na verdade, o nosso O kit kit? do chazinho, que ele é composto pelo nosso copinho personalizado do Sintonize. E o Marco fez essa orgonite muito especial, que pode ser usada, né, Marco? Inclusive para energizar outros tipos de alimentos ou elementos que a gente coloca em Exatamente. cima, né, o nosso copinho d'água. Então, a Bruta Flor está encantando e trazendo toda essa magia das ervas e dos chás aqui para o nosso programa. E hoje a nossa convidada é a Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui. E eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. O que nós vamos falar hoje? Nossa, tem tanta coisa, né? Que um programa, a gente teria que fazer 10 programas ou até mais para assuntos tão diversos. Mas meu nome é Ana Fávero, né? Sou da Amazônia. Nasci numa ilha no interior da Amazônia, de avós imigrantes, né? E como é que eu posso falar a respeito da Ana? Uma pessoa que tem habilidades, né? Sim. Essas habilidades ela desenvolveu ao longo do tempo, com leituras, se entregando mesmo aos encantos da natureza, principalmente da ilha onde nasceu, sentindo o poder da natureza, se entrosando com o poder da natureza e fazendo parte da natureza, né? Respirando a natureza. Então, foi esse mundo que eu cresci. Mas é muito interessante, né, que a gente vai harmonizando essas habilidades que a gente tem ao longo do tempo, através de leituras, buscando conhecimento para adquirir uma sabedoria maior, e a gente está em paz, né, sabendo que a gente precisa desses ensinamentos para ensinar os outros. Se Né? aprofundando e se Sim, se especializando. especializando. Então, a minha especialidade é apometria, faixas de passado. Eu tenho uma facilidade muito grande na apometria, imediatamente entrar nas faixas de passado das pessoas, ver as vidas passadas dela. Por que essa facilidade? Porque quando eu abro o campo, a própria pessoa me dá autorização para entrar no mundo dela, num mundo desconhecido, no mundo invisível, nas faixas de passado, ou nas dimensões e mundos paralelos, onde ela já viveu, mas tem consciências ali, armazenadas. Então, consigo ver o que foi muito profundo para ela, o que ocasionou traumas naquelas existências, e a gente traz para essa vida atual e resolve nessa vida atual, que ela traz nessa vida atual e a gente resolve nessa vida atual, né? Aí a gente vai mais para frente, a gente vai com a física quântica, né? E a gente alia a apometria e a gente vê que as facilidades são bem maiores para trabalhar, porque você já não precisa mais dos elementais, que são os orixás, esse negócio todo. Você precisa somente da força mental. E você precisa do conhecimento da física quântica para entrar em determinados mundos, em determinadas dimensões, para saber como manusear aquilo tudo. Mais para frente, a gente conhece o vril. Aí o vril é o fascínio total, né? Muito interessante. Que é tudo que permeia e está em todo lugar. Né? Está no universo, está no núcleo da Terra, desde a primeira dimensão vem subindo, chega à superfície, se entrosa com o ser humano, entendeu? Aí faz parte do ser humano, porque está em determinados pontos secretos do corpo humano, e essa energia começa a se expandir de dentro do corpo humano
e se expande para o universo. Então, aí está uma interação do ser humano com a energia do universo, ou com as forças universais. Isso é que faz o vril, o potencial do vril nascer, crescer dentro de você. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu adoro trabalhar com vril. E como que o vril Tem uma entidade atua? falando por mim. Sim. Como é que é a atuação do vril? Vril é a força da vontade, é a visualização. Você trabalha com os teus sentimentos com o vril, né? Com a tua emoção, e faz com que isso daí flua com uma facilidade muito grande, né? A respiração, né? A fé. Você acredita que o que você está fazendo está sendo realizado nesse plano, no primeiro plano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até a 12ª dimensão e além. E aí se expande para o universo inteiro. Vril é a força da própria consciência que cria o universo constantemente. Então, nós estamos acoplados a Deus e Deus a nós, o Deus universal, não o Deus terreno, o Deus de uma outra forma, o Deus que está com a natureza, do qual nós nos afastamos e que a gente precisa voltar a ter contato e fazer parte da natureza. Sem isso, o que vai acontecer? Muitas árvores, muitas ervas, muitas coisas da natureza vão ser levadas. Não tem mais utilidade para o ser humano. O ser humano, além de se intelectualizar de uma forma muito primitiva, ele deixou o lado essencial, que são os laboratórios do qual nós viemos aprender, né, e fazer parte de uma forma dual com esses laboratórios. Quais são os laboratórios? A própria natureza. Extrai tudo dessa natureza, né, que faz parte de nós. E a gente deixa, as espécies vão sendo levadas e vão sendo extintas. Então, Pela falta de interesse, pela falta de utilização da própria humanidade. Exatamente. Esses medicamentos, por assim dizer, Exatamente. estão sendo extintos. Exatamente. Por falta de uso. Por falta de uso. Porque nós estamos muito na forma farmacêutica. Né? Então, a gente deixa, por exemplo, eu vi você colocando um chá. Né? Quantas ervas tem nesse chá? Nesse chá tem 3 ervas. Quais são as ervas? Verbena, lavanda e sálvia. Pois é, cada um tem uma finalidade, principalmente para o corpo. Você já imagina, você tem a verbena, você tem a sálvia, que é um protetor natural, e o outro mesmo? Lavanda. E a lavanda. E você ingere isso aí como medicamento para o teu corpo. Sim. Né? Então, o que acontece conosco hoje em dia? A gente toma a pílula porque é muito mais fácil. Né? Nada contra os laboratórios. Então, aí porque a gente precisa. Mas se a gente se voltar também para essa força que permeia o universo e que está em nós, a gente consegue muito mais. Com certeza. E qual é essa Até mesmo força? como uma maneira preventiva de manter a saúde. Né? Não só Sim, isso, sim. mas pequenas questões, início de determinadas enfermidades, elas podem muito bem ser tratadas com ervas. Ervas, respiração, que é a força do vril. Né? Então, por exemplo, você pega as ervas, você está com câncer, usa as ervas que são próprias para o câncer. Eu esqueci algumas ervas, mas você alia ao vril, que é a energia, é a força. Né? Você começa a fazer o processo de respiração para fortalecer o teu corpo, para imunizar o teu corpo. Né? Sempre com acompanhamento médico. Eu não digo deixa a medicina tradicional, continua com a medicina tradicional, porque ela é necessária. Né? Mas se você pega a força da respiração, o poder da respiração,
começa a fazer as práticas diariamente, vai potencializar o teu remédio. A recuperação é mais rápida, dissolve nódulos. Você só respirando e tocando nos nódulos, você consegue dissolver com a medicina também, né? Você consegue dissolver os nódulos, você consegue dissolver os nós e você consegue dissolver os Sim, tumores. desbloqueia, Até né? porque está mais do Sim, que sim, comprovado que a maioria, não só dos cânceres, mas sim, as enfermidades em geral, tem uma raiz psicoemocional, né? Então, é exatamente. da mesma maneira que nós criamos essas enfermidades, nós podemos reverter Olha o só, caso. nós temos sentimentos, né? Nós temos dois sentimentos que são muito, digamos assim, muito latentes no ser humano, que é a força da raiva e a Uhum. força do amor, Sim. né? A força do ódio e a força do amor. Qual é a que nós mais usamos diariamente? É a raiva, com É a certeza. raiva, né? Então, o que que acontece com essa raiva quando você ingere essa energia? Porque você está comendo a raiva, Uhum. você está ingerindo a raiva. Ali está sendo tua sopa, teu caldo, teu alimento, teu pedaço de carne, ou pedaço de frango, ou pedaço de peixe, ou teu legume, entendeu? Que você está ingerindo. E que quando você ingere isso aí, aonde ele vai se potencializar, aonde ele vai ser armazenado, o que vai acontecer com a força do vril? Não vai acontecer nada. O vril perde a força, Uhum. porque com ódio ele não convive, a não ser quando você... Porque o vril é assim, é o caos, a destruição, mas é o crescimento, o progresso, a alegria e o amor, né? Agora, tu já imagina o caos dentro de você. O que vai acontecer? Vai explodir em algum lugar do teu órgão, Vai se materializar. Sim. entendeu? E se materializa como feridas, como tumores. Uhum. O ódio se concretiza Sim. dessa forma Sim. e acaba matando o próprio ser humano. Sim. Contamina a corrente sanguínea, né? Causa bloqueios, né? O ódio, o Principalmente medo, a nos angústia, nervos. tudo Sim. isso vai. Ana, É. quando eu te escuto falar, principalmente sobre a questão do vril, eu vejo que existe até uma mudança na tua entonação, assim, da palavra, né? Qual é a Sim. força da palavra? A força é a emoção, sabe? O vril, ele tem a capacidade emocional de te trazer uma força tão forte, tão forte, tão forte, que, por exemplo, eu vou respirar aqui 3 vezes, Uhum. para vocês verem a força do vril, Uhum. tá? E eu vou respirar energia para o meu corpo. Eu vou Absorver. potencializar essa energia dentro de mim. Então, eu faço... O que vai acontecer? Mudou completamente. Mudou completamente toda essa estrutura ao meu redor. Assim, eu estou cheia, eu estou plena. Uhum. O meu vaso está cheio, que é o meu plexo solar. Então, o meu corpo todo entra em equilíbrio. Uhum. Eu posso ver vocês dois de uma outra forma. Uhum. Eu vejo aquele lado, ou mal ou bem, mas qual eu vou optar? Pelo lado maravilhoso que vocês têm. Então, a força do vril consegue fazer isso.
consegue mudar Uhum. instantaneamente Uhum. situações Sim. corriqueiras do dia a dia. Então, por exemplo, eu estou muito cansado, eu estou assim, no estresse, pressão para cá, pressão para ali. O que que você faz? Ai, meu Deus, não aguento, Uhum. né? Profere Sim, palavras, né? De... É, para te enterrar exatamente. mais É. ainda. Sim, sim. Aí, o que que faz? Você cai mais ainda. Sim, sim. Agora, se você está naquela pressão e você se senta Se e autorregula, começa assim, né? assim, e começa a visualizar tudo se harmonizando, tudo se realizando, Uhum. tudo entrando nos eixos. Entendi. Quando você percebe, todo mundo está trabalhando ali, fazendo coisas assim que já antecipando para ti coisas. Você já mudou o quadro, Uhum, porque você já sim. expandiu, Entendi. né? A nossa energia, que quando ela está sem trabalho, né, que faz parte todo do nosso campo magnético, da nossa aura, ela tem Esse alcance, esse assim. alcance. Ela vai no máximo até aqui. Acho que não tem uns 20 centímetros, mais ou menos. Agora que quando ela é expandida através da respiração, da imaginação, você mentalizando o que está expandindo, ela vai Com além, não tem certeza. limite. Uhum. Na Entende? própria foto Kirlian que eu faço, Sim, uma pequena meditação, respiração ou aplicação de Reiki, por sim, pouco tempo já muda. Ela já exatamente. expande, ela já cresce, as cores ficam mais Sim, vivas, mais intensas. exatamente. Uhum. Exatamente. É comprovado, é uma fotografia. Sim. Então, o Vril tem essa capacidade de curar, né, essa capacidade de estabilizar, Uhum. de organizar, entendeu? Uhum. E principalmente quando você está num período de gestação Sim. ou sabe que foi dado o médico afirmou para você numa gestação e que você quer como é que eu posso ter uma gravidez saudável, Sim. produzir um feto, um embrião, desenvolver do embrião para o feto, um feto extremamente forte, com muita inteligência e para uma criança do futuro, um super-homem do futuro, mas não sair voando, Sim. mas estabilizado na Sim. Terra. Mas a gestação, ela causa uma sobrecarga para essa mãe? Digamos, da divisão dessa energia? Porque são dois seres, Que estão se um habitando desenvolvendo dentro do do outro, né? Um né? responsável pelo outro, né? Uhum. Então, você, como mãe, você tem que dividir a tua energia, Uhum. né? Você está criando um ser dentro de Uhum. você. Uhum. E aí você não é sobrecarregar. Como é que eu posso te falar assim? Você divide. Tá. Né? E a mulher, hoje em dia, ela está trabalhando, ela não tem mais aquele período, porque antigamente, nos tempos remotos, desde Lemúria, a mulher que, quando engravidava, ela passava os 9 meses em período de Repouso. meditação, de Uhum. repouso, caminhadas, Uhum. né? Cuidar da família, dos filhos, porque se procriavam bastante. Sim, sim. Né? Então, cuidar daqueles afazeres, se reunir com o marido era o caçador, então ela começa e a mulher era tida como a xamã, então ela começava a intuir o marido através das visões, porque nesse período ela está extremamente sensível Uhum. e mais aguçada a Sim, visão, sim, sim, né? sim. Então ela naquele período da Atlântida, principalmente na Atlântida, que desenvolveu-se muito mais isso aí, mas começou em Pangeia, Lemúria, em Tule, que são as outras cidades além da Atlântida. A Atlântida ficou só famosa por causa de Platão, né? Aristóteles ou Platão? Platão, né, que falou muito da Atlântida. Eu não Não sei. me Acho que o lembro. teu telefone está tocando Tá. ali, Anê. É só botar no silencioso. Bem Eu tranquilo. vou- Ou se precisar atender também, não precisa. eu vou Uma desligar. chamada Uhum. importante no Não meio. é, não é. Peraí, deixa eu só. Não tem Essas problema nenhum. maquininhas que nos tiram Sim. da Desligar o nossa, celular. que nos tiram do eixo, né? Deixa eu só. Desliga o celular. São civilizações muito antigas, né? São. E
com um conhecimento que se perdeu ao longo do tempo. Sim. que fazem falta pra mas é que nós teve hoje em dia. interesse de pessoas que gostariam que esses conhecimentos se perdessem, Sim, né? exatamente. Não foi só um Exatamente. esquecimento, né? Foi um esquecimento manipulado, Manipulado, né? exato. Coisas Completamente queimadas, manipulado. livros É. queimados, textos, né, queimados, né? Sim. Muita coisa que as pessoas não, Foram né? destruídos. Mas olha Destruídos, só, né? eles têm a capacidade de recuperar, Acessar. né? Sim. Eles estão bem devagar, fazendo com que a gente tenha acesso a tudo que foi deixado na Terra. A própria igreja acha que destruiu muita coisa, muitos pergaminhos, ensinamentos. Não. Tem, hoje em dia estão sendo descobertos Entendi. dos essênios muitas coisas, né? Sim, sim, A respeito dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. sim. Né? A Da cultura, verdadeira né? magia de Maria. Sim. Maria é uma grande maga, Sim, né? Passou sim, pelo sim. Egito, foi uma serva qualificada como Ísis. Né? Muita gente diz que ela foi Ísis, que com grande conhecimento de ervas. Maria Madalena. Maria. Não, Maria mesmo. Maria. E Maria Madalena. Maria Madalena também, Todas né? duas eram magas. É, Hoje, sim. quando a gente faz os trabalhos, eu trabalho exclusivamente trabalho com vários seres, Sim, muitas várias egrégoras, espécies. né? Uhum. Isso, E falando nisso, nós temos algumas fotos, né? temos. Vamos aproveitar Vamos aproveitar. e falar um pouquinho sobre as Vamos fotos? ilustrar. Uhum. Vamos ver o que vai nos aparecer aqui agora. Olha, esse aí foi um trabalho espiritual que a gente fez, e eu sempre trabalho com os felinos. Eu trabalho com os pleiadianos felinos, basicamente com os pleiadianos felinos. E eles vieram nos ajudar. Os trabalhos são muito pesados, são muito, digamos assim, que a gente sabe que a gente pode se contaminar ou a gente não tem a força para lidar com o mago, principalmente o mago negro, né, que está cheio aqui no nosso mundo. Tem. Aí a gente chama os felinos. Mas, Porque Ana, como que são feitas essas fotos? Como que você captura essas imagens? eu solto uma espécie de ectoplasma. E a pessoa me manda as fotos. Tem uma técnica de fotografar, que é na penumbra, a pessoa me manda as fotos, deixa 1 metro acima da cabeça, e aí eu vou fotografar, né, as fotos. E que quando eu fotografo as fotos, eu mentalizo bem a pessoa e eu peço para emergir o que está atrás da pessoa. E aí surge, né? Então, no caso, a gente terminou de fazer os trabalhos espirituais, eu pedi para... Eu me fotografei. Quando eu fotografei, aí surgiu um mestre gato, né? Que é um felino e que vem muita ajuda. Aqui foi um dos trabalhos... Eu tenho trabalhos inéditos, muitos trabalhos inéditos, centenas de trabalhos inéditos. Desde a época do Papa Clemente, da rainha Catarina de Médici, tá? Mas essa aqui foi impactante, porque essa foto, a pessoa, ele tinha muito problema estomacal, muito problema, e muito problema no intestino. Né? Então, foi um clérigo que engoliu muito. Ele fazia muito para a Igreja Católica, era obrigado a fazer para a Igreja Católica. Né? Podemos falar da religião? Não sei se podemos falar. Pode. Claro. Não temos restrição. restrição. Isso. E aí, o que aconteceu? Ele aprisionou muita gente em diversas celas. E essas pessoas ficaram presas ali, morreram ali, e continuavam ali naquele espaço. Mas vinham soltando aquele choro, aquela dor, Sim. e ele sentia no estômago, entendeu? Isso era uma faixa de passado dele. Era uma faixa de passado dele. Que quando a gente abriu o campo dele, está lá, ele em pé, tá? Por aqui. Essa parte mais escura é Essa ele. parte mais escura aqui, o formato dele. Aqui, São as pessoas. as pessoas, tudo emaranhado, né? Mas aqui tem um ser, a lágrima do ser. Porque tinha a namorada dele tinha sido presa lá. Entendi. E
e ela tinha morrido lá. Então ele ficou também preso ali. Tá. Então a gente tirou, né? Eliminou isso aí, porque não precisa ter sujeira, ficar sujeira. Trabalhar lá na sim, faixa sim. mesmo, né? Trabalho na faixa de Trabalho na passado. faixa, Ali né? isso Com a tudo apometria. mentalmente. Sim, sim. Não, isso já é mesmo com a física Já é com a quântica. física quântica. Já é com a física quântica. Tá. E aí a gente elimina isso aí, ele vai pedir perdão, ele vai abrir as celas, ele vai retirar todo mundo, a gente encaminha todo mundo que está ali preso, aquelas consciências que estão presas, a gente Isso aqui seria uma encaminha. fotografia da faixa de passado. Essa é uma fotografia, está ali, a igreja aqui no centro. Pois é, né? Tem aqui. Aham, E esse canto aqui. Tudo são prédios. Dá para ver ali, né? Aqui são, porque assim, olha, nós estamos em modo, digamos assim, QR Code, né? Nós estamos no modo QR Code, Tá. tá? Tem fotografias para provar isso aí. Então, isso aí fica como se fosse um grande registro aí sendo registrado o tempo todo, né? Por isso que eles têm controle Fica sobre nós. reverberando na... Sim, fica reverberando. Então, e reverbera na vida atual das pessoas. Sim, sim. Então, a pessoa, esse rapaz, ele não conseguia se firmar financeiramente, porque como ele tinha tirado muitos, ele, como é que eu posso te falar assim? Ele pegava Valores, assim. valores das pessoas. Uhum. Ele tirava fortunas, Sim. tirava a casa das pessoas, Sim. entregava tudo para a igreja. Sim, sim, sim. Tá? Então, levava sacos de ouro, sacos de, entendi. entendeu? Tudo para a igreja, tudo Sim, armazenado para a igreja. sim. Como aí ele ficou com um problema financeiro, ele chegava até um ponto, aí daqui ele voltava de novo, sabe? Porque ele não tinha conseguia- essa dívida. ele Sim. tinha essa dívida. Então a gente Uhum. foi pagando todo Entendi. mundo, devolvendo Devolvendo. tudo para as pessoas Sim, sim. que foram prejudicadas. Uhum. E a gente Liberou. tudo Uhum. isso. Uhum. Liberando, pronto, sumiu o problema de estômago, Uhum. vem a parte financeira já Sim. estabilizada. É que às vezes até o próprio Entendeu? problema ou a doença, ela está a serviço de algo, né? Sim. Ela não é só algo que está É. acontecendo ali, né? É. Então, A doença a gente tem que ela ter vem muito, para nos mostrar alguma coisa, né? ela vem com Com consciências, consciências, né? por incrível que pareça. Sim, Isso, sim. isso a gente tem que ter conhecimento. E as consciências, no caso, são espíritos em miniaturas. Sim. Cada Tá? célula tem uma consciência, Cada né? célula Cada tem. Uhum. Então, elas se alojam, digamos, você tem um problema no fígado. A gente chama o espírito da doença, o senhor da doença, etc, etc, né? Mas ali ela se aloja no órgão da pessoa Uhum. e fica numa miniatura tão pequenininha que é invisível a qualquer microscópio. A gente consegue, através da fotografia, visualizar e trazer à tona. Ah, E que quando a gente vê que o espírito ou a consciência está ali, a gente recolhe essa consciência. uhum. Recolhendo essa consciência, Trata. ele faz o tratamento Sim, e a recuperação é muito mais rápida. É aquilo que tu disse na abertura, né? De mostrar aquilo que a gente não Sim, consegue ver, né? É. Uhum. Vamos ver a próxima imagem? Engraçado que de lá aparece até outra imagem, né? Olha só. Olhando no Né? Ao retorno contrário, ali. né? É. Bom, aqui está cheio de imagens, né? Está cheio de imagens. Aqui é um pleiadiano. Ele se mostra mesmo visivelmente a forma dele e como é quando ele se encontra encarnado, quando ele está na Terra. Sim. Eu acho que é interessante a gente falar para a nossa audiência o que são os pleiadianos. Sim. Tem que ter pessoas que talvez possam não saber, né? Os pleiadianos e os sirianos são as São- duas raças que eu trabalho. São raças que vivem numa galáxia, no mundo das Pleiades, Tá. e tem diversos mundos ao mesmo tempo, né? Então, de acordo com a evolução de cada um desses seres. São seres que trabalham para a humanidade, eles trabalham para a humanidade, para o benefício da humanidade, da Terra, os sirianos principalmente. São tidos como guerreiros, mas também como xamãs e seres muito benevolentes, que vêm ensinar
o ser humano, o amor, a gratidão e a compaixão. E eles têm uma característica física, assim? Não são pura luz, É, são seres de luz, né? Então, não tem forma, assim. a forma que eu poderia te falar é os descendentes deles. Tá. Estão alguns nas Ilhas Canárias, Uhum. né? Que quando a Atlântida submergiu, eles saíram, foram para as Canárias. Eles não se entrosam com nenhuma outra raça, né? Só a raça deles mesmo Tá. ali. E os nórdicos. Os nórdicos são todos descendentes dos pleiadianos, Tá. Povo Olha. nórdico. o povo nórdico. Uhum. E os sirianos são geralmente, podemos dizer assim, a qualificação mais que todo mundo vai entender, são os indígenas do mundo inteiro, Então, entende? Então, são guerreiros também, são mestres geneticistas, assim como os pleiadianos, porque tem os pleiadianos aqui nessa característica, mas tem os pleiadianos felinos, né? E de diversos modos e tipos, alturas e etc. dependendo do planeta em Do que... planeta em que habitam, porque habitam. tem nas Pleiades até o mundo das águas, que é onde Lúcifer mora, de Uau. onde Lúcifer veio, que se encontra atualmente preso na grade da Terra, e que Certo. nós culpamos tudo a ele. Na realidade, é a nossa própria característica. Ele né? seria um ser de luz. Ele é um Ele ser, é um de, ser de luz. Podemos dizer que é um ser de luz, Uhum. mas muito raivoso atualmente. Tá. Entendeu? Então, os sirianos é que trabalham com a nossa genética, a cada encarnação eles mexem na nossa genética para a gente evoluir, né? Porque senão a gente ficava no modo primitivo ainda. Sim. Então, eles vão mexendo na nossa genética, no nosso cromossomo, no nosso DNA, e vão melhorando gradativamente, porque os reptilianos mexeram muito na nossa genética. Eles queriam adquirir o nosso modo emocional, porque eles são seres que foram feitos sem emoção, são seres sem emoção, eles não têm emoção, mas não são de todos perversos, como todo mundo fala. Nós devemos muito a eles, toda a nossa cultura terrena, praticamente, a essas três raças, os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos um pouquinho, mas basicamente, e tem outras raças menores, né, que estão no nosso planeta, mas basicamente essas três raças, os sirianos, reptilianos e os pleiadianos. Os pleiadianos ainda trabalham incessantemente, os sirianos nos acompanham ininterruptamente, e os reptilianos é que comandam. Que a gente acaba querem... entendendo, assim, pelo menos até onde eu sei, né? É que como se fosse algo ruim. Não, gente. Às vezes dentro das casas, né? De apometria e tal. Eu tô vendo um reptiliano, e como se fosse algo a combater, assim, né? Por que você não utiliza o próprio reptiliano Para limpar? limpar. Para pegar, levar todos aqueles espíritos que estão ali. Entendi. Por que só culpar o reptiliano? Sim, que quando como se ele tivesse a própria personalidade da pessoa que atrai isso aí. Entendeu? Entendi. O próprio modo de viver da pessoa. Entendi. Modo egoísta, modo, sabe, de ganância, de modo materialista. Porque os reptilianos são aquele povo que trabalha com a parte materialista da Terra. Entendeu? Então, não é culpar os reptilianos, é culpar a si mesmo. Entendi. Sabe? Porque... uma autorresponsabilidade. Sim. Cada um se conecta com aquilo que está você... reverberando. E até usar essa força para limpar, né? Isso. Sim. Não excluir, né? Então, por exemplo, eu uso muitos reptilianos que quando... Eu não quero trabalhar com os pleiadianos num caso muito específico, grave mesmo, que é assim, por exemplo, pessoa que fez pactos com seres rituais, demoníacos, assim. que trabalharam a vida inteira com esses seres atrás de fortuna e nunca conseguiram, porque nunca consegue. Se consegue momentaneamente, perde tudo de novo. No final das contas, acaba terminando como miserável. Com certeza. Entendeu? Esse lado é o lado material dos reptilianos. Mas se você usar com a parcimônia, digamos assim, sabedoria, você consegue
conviver com os reptilianos sem eles te afetarem. Entendi. Porque a única diferença deles para nós é que eles têm inveja de nós. Que eles não podem fazer o que nós fazemos, eles não podem Entendi. sentir. Entendi. né? Porque eles não têm podem... essas emoções. Sim, eles não podem ter Porque o orgasmo do reptiliano é diferente, né? Uhum. Ele dura horas, Uhum. entendeu? Principalmente no modo abdução. Os greys, principalmente. Os greys, a gente Sim. pode falar que os greys são os mais desajeitados. Uhum. Eles, quando eles fazem abdução, eles deixam cair isso, deixam cair aquilo, trocam roupa das pessoas, as pessoas voltam com uma roupa totalmente diferente. Não são seres ruins, são seres que estão trabalhando. Atrapalhados, assim. São atrapalhados, mas extremamente Estão trabalhando, inteligentes, sim. sabe? E tem uma tecnologia armamentista e são extremamente ágeis. Uhum. Então, a gente vê tudo isso não só nos trabalhos, né? Sim. Eu vejo isso quando eu durmo, Uau. né? Quando eu durmo, eu tenho consciência de que o meu Perispírito, assim. não que o meu corpo fica, Tá. mas o meu espírito está livre, Sim. que é o Sim. meu momento de liberdade, Entendi. que eu não estou presa na Terra, Tá. porque a gente tem mania de dizer Seria eu uma tô presa. projeção. Uma projeção. Não, Não é projeção. não é projeção, é o espírito livre, Tá. entendeu? Porque Então, tu não tá, quando fala projeção, é como se tu tivesse direcionado a algo. sim, E ali, na verdade, é só uma liberação. Tá. é uma liberdade. É uma liberdade. Então, por exemplo, quando você dorme, você nunca diz, pô, eu quero ir para, digamos, eu quero ir para Sirius, Tá. eu quero ir para a biblioteca de Alcione, eu quero pesquisar livros, trazer esses conhecimentos. E a gente pode pro meu fazer isso? Pode. Olha aí. No meu livro tem. Olha lá. Entendeu? Você pode. Só decreto, né? Decretar ali, Sim, né? você tem que E tem algum ritual para ordenar. isso? Ordenar. Mas é ordenar. antes de dormir, tipo, eu vou dormir. E aí ali eu penso, Você faz uma meditação bem Tá. leve, né? uma Tranquila para você. concentração. E aí você diz, hoje eu quero ir para a biblioteca de Alcione. Hoje eu quero trazer... Adquirir tais conhecimentos. tais conhecimentos. E as pro meu ervas às vezes trabalho. ajudam nisso também, né? Sim, eu quero ir para o mundo das Onírico, ervas. né? Sim, esse campo Eu quero, onírico, né? eu Uhum. quero saber como é que eu posso adquirir mais conhecimento sobre Olha ervas. que legal. Por incrível que pareça, quando você volta, você nem presta atenção. Entendi. Os downloads você- começam a acontecer. As coisas começam Sei, a a vir chegar. para você, Entendi. porque tua memória apaga, né? Sim. Aí, aí vem, aí, se tu for esperto, tu começa a anotar tudo, Anotar tudo. né? Uhum. Anota e vai pesquisar. Sim, sim. Isso é o segredo. Uhum. Então, a gente tem que aprender E talvez se as pessoas soubessem cada vez mais disso, a gente iria rever algumas ações também, né? Boas e ruins. Olha, né? esse livro que eu estou lançando agora, que só estou esperando agora a gráfica liberar, ele tem 500 ou 450 páginas ou 560 páginas. É um manual de teoria e prática. Ali vem a respiração, vem técnicas, Uhum. vem ensinamentos de como você pode fazer cursos com outras pessoas, né? Como você pode ensinar outras pessoas. Ele é focado totalmente no frio. Totalmente no frio. Uhum. Totalmente Que no legal. frio, entendeu? Claro, tem algumas coisinhas que você precisa saber, porque não adianta você se focar somente no frio se você não tem um outro conhecimento prévio. Ali, né? prévio, Sim, entende? sim. Então você Que é muito precisa refinado também, né? demais, É. né? Então você precisa ler o livro e aí você está perfeito para ir passando para as Que pessoas. legal. Hoje em dia tem pessoas que fazem curso de Reiki, mas não faz ideia do que é um chakra. É mesmo? Sim. Sim. Se a pessoa trabalha com essa energia. Mas tá- não conhece tá chakra, falando- não sabe onde é nariz. É. Fica Não muito sabe. Os superficial. Não, meridianos Não não conhece. sabem, Sim. não sabem nada. Se conhece é muito superficial, não sabe localizar, não sabe Entendi. identificar Sim. a função de cada um. não sabe. Popularizou muito É. isso, né? Uhum. Eu tinha até anotado para saber quantos chakras. Tu já imagina se o teu cabelo, digamos assim, que são tem 2 milhões, basicamente assim, 2 milhões e 600 mil chakras só na cabeça. Só na cabeça. Só na cabeça. Então, tu já imagina os teus poros, Bah. que são todos chakras em miniaturas. Uhum.
né? Então, são vórtices, são campos de força para manter o teu corpo, entendeu? Então, por isso, quando você está em harmonia com teus chakras estão limpos, quando você sabe como usar os teus chakras, né, nos trabalhos espirituais, Potencializa, né? demais, Com né? certeza. Então, é tudo uma questão de o que eu vou fazer, eu tenho que me aprofundar no que eu vou fazer. Que quando eu fui estudar apometria, eu estudei muitos anos a apometria. Eu não li só o livro do Dr. Lacerda. O Dr. Lacerda, eu li o livro 10 vezes. Esgotei aquilo lá. Eu falei, não, eu quero mais, né? Então, eu vi que, por exemplo, o Dr. Lacerda trouxe a doutrina da Umbanda, né? Mas eu vi que ali era muito assim... Porque, para mim, a Umbanda ela lida muito com seres elementais, né? Então, os orixás são seres elementais, Sim. que a gente qualifica. Oxum é do ouro, né? É os elementais do ouro. Então, você usa muito essa força e as outras forças, né? Então, eu comecei a pesquisar mais, né? Então, a física quântica, ela abre esse campo para você. E o frio muito mais, porque potencializa. Então, da apometria, eu só dou pulso, sabe? Porque isso daqui é... Assim, eu dou pulso, mas eu expando o campo. Eu mentalizo o que eu estou dando. Então, abrindo o campo. Quando eu abro o campo, eu mentalizo um campo sendo aberto. Porque se eu for... 1, 2, 3, 4, 5, Sem 6, mentalizar. 7. Sem mentalizar, não Não é acontece só nada. dar o comando sem Sem mentalizar, sem, mentalizar. Entendi. Tem sem que direcionar. Porque o pulso, você ele não... cria. Isso é vril. Você está criando. Você está criando a força. Entende? Então, por exemplo, eu expulso, eu coloco aqui um campo de contenção. Eu imediatamente mentalizo aqui um campo de contenção. A energia fluindo aqui. Quando eu mentalizo aqui o buraco negro, eu estou imaginando, mentalizando aquele buraco girando. É por onde eu jogo os magos negros. Vai para o seu mundo dos magos, né? Então, tudo isso é a força da mente, né? E graças a Deus, porque eu não uso a força da mente apenas para o meu ego, né? Esse daí eu já eliminei. Eu uso a força da mente para ela criar para mim. O meu cérebro domina a minha mente. Não a minha mente domina o meu cérebro. Porque hoje em dia a maioria é dominado pelo ego. Sim, sim. Né? Então, por que eu digo assim? Olha, eu faço as meditações, eu faço palestras para diversos grupos, mas eu chamo pelo Meet, esse negócio todo, né? Raramente eu estou indo em podcast, muito raro, sabe? Mas agora eu preciso do podcast de vocês para divulgar o livro, porque o vril é um novo ensinamento, é a medicina do futuro, sabe? É o que a gente precisa para o crescimento da gente espiritual, E é um físico ensinamento espiritual. completo. Não é uma pincelada Não é uma superficial. pincelada. Não, é algo não. Profundo. É algo completo. que você deixou num passado remoto Sim. de lado, que você esqueceu e que tu precisa trazer à tona de novo, né? Sem isso, tu vai trabalhar de forma só trabalha. E outra coisa que é muito importante, vou até tomar o teu chá de Lavanda, sálvia e verbena. verbena. Muito bom. A Ju é um amor. Ela é mesmo que colhe, que faz. Nossa. Tem todo um cuidado. Então, assim, olha só. A gente tem essa mania de achar que a gente deve salvar o mundo. A gente não veio aqui para salvar ninguém, né? Então, você veio aqui para aprender, né? E como aprendiz, você tem que absorver todos os ensinamentos. A partir daí... Outra coisa, assim, muito... Você vai dar um curso? Lê muito, até esgotar, até sentir que já não tem mais nada para você pesquisar. Aí você é perfeito no que você vai fazer.
Sim. né? E a mesma coisa assim no teu trabalho, né? Então, assim, quando você para com essa mania de se sentir culpado, de achar que você precisa ajudar o outro, né? Você começa a ter mais liberdade de pensar por você mesmo. Então, eu preciso primeiro me organizar, me arrumar, me ajeitar na vida. E depois, sim, eu vou passar para o próximo o que eu aprendi. E para ele poder absorver Sim. melhor as coisas, porque ele também tem que caminhar. Ele não pode ser deixado para trás. Né? Então, Primeiro a mas máscara de oxigênio na gente. exatamente, mas não pode assumir as coisas dos outros. Entendi. Trazer para si, assim. Sim, eu por muitos anos fui assim. É? Eu, por 40 anos, eu achava que você vem com aquela. Porque em vidas passadas eu vi que eu fui muito. Servi muito a reis, rainhas, Tá. né? E então, isso, aquela noite de São Bartolomeu, eu tive participação naquilo, e que quando eu soube daquilo, eu chorei durante 3 dias, né? Mas depois eu tirei o sentimento de culpa. Sabe? Eu tinha que chorar aquilo, mas tirei aquele sentimento de culpa. Eu não posso caminhar me sentindo culpada pelos meus erros. Eu tenho que caminhar tentando consertar e me melhorar cada vez mais, sabe? Para que eu possa ser melhor para os outros e para mim mesmo. Então, quando você tira esse sentimento de que eu preciso ajudar os outros, eu preciso ajudar esse negócio todo, não, eu preciso primeiro me melhorar. Tá. Depois, quando eu melhoro, aí sim, eu tenho tempo para ajudar o outro. Porque talvez tenha muitas pessoas fazendo caridades e que elas não estariam, talvez, A maioria faz né? isso. E muitas vezes faz a caridade sem poder fazer e sem ter condições. Sim. Exatamente. Condições pessoais e condições financeiras. Financeiras. Nem de, Se de conhecimento. sacrificando. Sim. Tem muita gente que vai assim em determinados lugares, não porque eu preciso ajudar. Vai adquirir conhecimento para depois ajudar. Sim. Sabe? Quando tu tiver um tempo, se tu quiseres, aí tu já tem bastante firmeza, aí se tu quiseres ajudar, vai ajudar. Sim. Tá com Sabe? a base firme ali, né? Sim, Vai ajudar mas muito mais sim, e uma ajuda de qualidade. mas não vai porque eu tenho, porque eu sou culpado, porque Pela culpa, né? acabou esse negócio da culpa, acabou esse negócio do não merecimento. Acabou. Nós temos merecimento para tudo, né? Nós somos merecedores. Entende? Nós Então, merecemos viver de um modo feliz e pleno. exatamente. Eu acredito nisso. Porque, assim, eu me dediquei muito aos outros durante, acho que uns 47 anos, mais ou menos. Depois, eu fui cuidar da minha família, exclusivamente da minha família. Porque antes, eu me dedicava à minha família e aos outros. Eu dividia. E nenhuma era de forma plena. Ana, foi um prazer ter você aqui. Sim. O seu merecimento é de muitos e muitos episódios, horas aqui conversando, mas infelizmente estamos chegando no fim. Mas eu gostaria já aqui de te convidar para um outro podcast para nós falarmos especificamente do vril. Sim. Esmiuçar um pouco mais, trazer um pouco de experiências, A gente poderia, casos. inclusive, aproveitar para a audiência que está nos escutando, deixar perguntas. Sim. Né? De repente, Sim. o pessoal que assistiu o podcast hoje, né, que ficou interessado, que quer saber mais, para a gente já ir com as perguntas da audiência. Claro, né, principalmente próximo, né? para quem está no grupo VIP. Exato, exatamente. Então, Que deixem você aí que as não suas conhece, perguntas, né? Entre em Venha aqui contato conhecer. e entre no nosso grupo VIP para Isso ter aí. informações exclusivas. É isso aí, interagir com a gente. Com Posso certeza. deixar meu Instagram? Claro, depois Por o pessoal favor. vai botar nos GCzinhos ali, mas Tá. com certeza. Bom, Pode falar me... para aquela câmera ali, Oninha. Que ele Ó, fala com a tua pode me audiência. encontrar. Pode me encontrar no YouTube, @Ana Fávero. Lá eu tenho um canal de meditações conduzidas
e tratamentos espirituais, basicamente, né? É um canal psíquico, a pouco quanto @Ana Fávero e outras redes que vocês vão me encontrar. Essas são as principais. Foi um prazer muito grande, Obrigada. uma querida. honra estar com vocês. Muito bom. Espero que tudo flua muito bem na vida de cada um de vocês. Amém. Até do menino ali, olha. O prazer foi todo nosso. Obrigada. Prazer também. E para você, até o próximo Sintonize. Tchau, tchau.